Olá, queridos, boa noite. Que a graça de Jesus possa estar sustentando você nesse tempo que a gente está vivendo. Quero convidar você a parar um pouco e meditar nas Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 12. Abra sua Bíblia, leia comigo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Essa palavra de Paulo, talvez ela tenha a ver com o fato de que os tessalonicenses não tiveram oportunidade de conhecer direito Paulo e os seus companheiros, porque passaram lá apenas 3 semanas e depois foram expulsos por causa da perseguição, indo para Bereia. Então Paulo aproveita o 2º capítulo de sua carta para fazer uma autoapresentação. Que tipo de homem ele era, que tipo de missionário ele era, que tipo de comprometimento ele tinha com Deus e qual era a real intenção de Paulo ao estar pregando aos Tessalonicenses. Muito bem. Alguns estudiosos dizem que neste texto o apóstolo Paulo possa estar dando um modelo para os Tessalonicenses de como procedem verdadeiros missionários. Haviam muitos falsos missionários e falsos profetas naquela época que iam de forma itinerante nas igrejas. Esses falsos profetas, eles não iam pregar o evangelho a quem não conheciam. Eles aproveitavam igrejas já formadas, como hoje a gente vê. Qual é a intenção dos falsos profetas em implantar uma igreja? Não, eles pegam igrejas já formadas, eles pegam crentes já abalizados na palavra e procuram distorcer as suas ideias e interpretações bíblicas. Testemunhas de Jeová, dentre outros que pregam por aí, mormons,
adventistas, não procuram pregar o evangelho a quem não tem, eles procuram pessoas que já têm uma ideia, já participam de uma igreja e começam a dizer, não é assim não, tem que guardar o sábado, olha, não é assim não pode doar sangue, olha, não é assim não pode comer carne sacrificada, olha, não é assim não, e assim por diante. Então Paulo aqui, ele está dando um modelo de missão, modelo de servo de Deus, ok? Ele pode também estar ensinando aos Tessalonicenses a discernir uma postura falsa de missionários com segundas intenções. Ao falar do procedimento correto que ele e seus amigos tiveram no meio dos Tessalonicenses, ele pode estar ensinando aos Tessalonicenses, mais tarde, quando tiverem contato com falsos mestres, falsos profetas, porque de fato terão, eles já sabem discernir que aquele modelo que Paulo e seus companheiros apresentaram era o modelo verdadeiro e fora disso eles vão reconhecer os falsos profetas. Pode também Paulo estar se defendendo de acusações reais que ele soube que estavam fazendo ao seu apostolado, à sua missão, mas que ele não deixa a entender aqui no texto. Ou ainda, ele pode estar fazendo uma defesa prévia, pois os Tessalonicenses estavam passando por uma crise doutrinária com relação ao dia do Senhor. E uma crise doutrinária, isto é, quando você tem dúvida a respeito de um assunto, a dúvida é uma porta aberta para que pessoas se aproveitem, infiltrando-se e estabelecendo ideias que não são corretas com relação à sã doutrina. Então, talvez Paulo pudesse estar fazendo uma defesa prévia. Mas vamos nos ater ao texto. O que Paulo está dizendo aqui? Em primeiro lugar, a postura, o que evidencia uma postura verdadeira do apóstolo é que a estada do apóstolo com os seus companheiros entre os Tessalonicenses não foi infrutífera. Nós sabemos que quem faz frutificar é Deus. Então a estada de Paulo juntamente com Silas e Timóteo no meio dos Tessalonicenses gerou fruto, e a gente sabe que o fruto, quem realmente faz aparecer fruto verdadeiro é Deus. Então a nossa estada não foi infrutífera entre vocês. Apesar da perseguição, Paulo e seus companheiros tiveram ousada confiança em Deus para anunciar o evangelho aos Tessalonicenses, mesmo depois de serem ultrajados e maltratados em Filipos. Se eles fossem falsos profetas ou se eles tivessem má intenção, na primeira dificuldade eles teriam ido embora. Então isso é uma segunda prova de que eles são verdadeiros missionários, verdadeiros enviados do Pai até aquela igreja. Porque apesar das perseguições, apesar dos maltratos, eles não se intimidaram, eles tiveram ousada confiança em Deus para continuar anunciando o evangelho ali, sob o risco de sua própria integridade física. Paulo diz que eles são, por isso, aprovados por Deus, porque Deus confiou a eles anunciar o seu evangelho. Também Paulo é muito claro quando diz, verifiquem a nossa atitude, nós não usamos de linguagem de bajulação e nem tivemos intenções gananciosas no meio de vocês. Porque a linguagem de bajulação e a intenção gananciosa eram características dos falsos profetas, dos falsos mestres, mas que Paulo e seus companheiros não apresentaram ali. Também a outra coisa que Paulo fala é que eles não buscaram, em todo o tempo que passaram com os Tessalonicenses, agradar a homens. Eles falaram, corrigiram, disseram os Tessalonicenses que eles estavam errados ao adorarem ídolos. Então eles não quiseram aliviar o linguajar
buscando a simpatia deles. Pelo contrário, eles exortaram de verdade, correndo o risco de que os tessalonicenses não gostassem de ouvir aquelas coisas e não crescem na palavra. Mas eles foram corajosos. Eles também manifestaram a pura intenção de lhes pregar o evangelho, até comprometendo a sua própria vida, porque eles dizem, né? Nós estávamos prontos para pregar o evangelho a vocês, mas não só isso, estávamos prontos a comprometer a nossa própria vida para que o evangelho chegasse na integralidade até vocês. E por fim, ele diz, olha só, vocês e Deus, que sondam os corações, são testemunhas do nosso procedimento entre vocês. Nós fomos piedosos, nós fomos cristãos, nós fomos cheios de amor de Deus no coração, nós fomos justos, nós não comprometemos a nossa postura por corrupção nenhuma diante de vocês, e a nossa postura foi irrepreensível. Ou seja, tudo que fizemos não foi passível de repreensão, porque nós procuramos andar de forma muito reta e muito clara entre vocês. Como um pai, ele finaliza, nós exortamos, exortar é corrigir, nós consolamos, nós fomos amáveis, e nós admoestamos, nós avisamos vocês de caminhos ruins que vocês deveriam mudar de direção e postura. Tudo isso a fim de que vocês vivessem de modo digno de Deus. Esse mesmo Deus que tem chamado vocês para o seu reino e glória. Então, irmãos queridos, o que Paulo quer dizer aqui e como essa escritura pode ser aplicável à nossa vida? Nós devemos pregar o evangelho puro e simples, procurando agradar a Deus e não a homens. Nós não devemos poupar as pessoas de exortação com amor, mas devemos exortar. Não devemos falar o que as pessoas esperam ouvir de nós. Nós devemos pregar o evangelho verdadeiro, como Paulo fez. Nós devemos estar prontos a comprometer tudo para que o evangelho chegue a outras pessoas que amamos, para que o evangelho chegue e se expanda. Não devemos poupar esforços. E você, como tem pregado o evangelho? Qual é o tipo de interesse que você tem quando você prega o evangelho? Qual é o tipo de intenção que você manifesta? Pense nisso. Vamos ser missionários verdadeiros, como o apóstolo Paulo apresenta com esses parâmetros nesse texto. Deus abençoe sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém.